Olá, querido irmão em Cristo, que a graça de Deus seja contigo. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, uma mensagem muito abençoadora. O Salmos 33, versículo 12, diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente não deve só refletir sobre esta mensagem, a gente deve assimilar todo o seu conteúdo, porque esta mensagem é abençoadora. Você observa uma certa uma relação de causalidade. Deus abençoando o povo com toda sorte de bênção, e o povo reconhecendo que Deus é o Senhor. Veja a mensagem, analise comigo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então observa que a bem-aventurança é um efeito, é uma consequência. E o reconhecer que Deus é o Senhor, a submissão ao senhorio de Deus é a causa. Então veja aí uma relação de causalidade. Você vai constatar também nesta mensagem uma ação simultânea e conjunta entre uma nação, um povo e Deus. É isso, uma ação conjunta. O povo se submetendo ao senhorio de Deus, prostrando ao senhorio de Deus, e consequentemente Deus abençoando o povo com toda sorte de bênção. Então é uma ação conjunta, Deus e o povo. Eu diria que reconhecer que Deus é o Senhor, submeter ao seu senhorio, andar nas suas diretrizes, é a condição peculiar para que haja harmonia entre os três poderes públicos constituídos: o legislativo, o judiciário e o executivo, e em todas as suas esferas. Submeter ao senhorio de Deus, prostrar-se diante do senhorio de Deus, andar nas suas diretrizes, é a condição peculiar para o fortalecimento da democracia de uma nação. Eu diria que é o pilar maior para se construir uma sociedade mais igualitária, mais solidária, mais justa, com uma economia forte e com igualdades de oportunidades. Quando Deus passa a ser o Senhor de uma nação, não existe espaço para tanto desemprego, para a pobreza extrema, para a exclusão social, para a intolerância em seus vários tipos, né? Intolerância política, religiosa, ideológica, social. Quando Deus passa a ser o Senhor de uma nação, não existe espaço para o misticismo religioso. O Brasil é um país multicultural, multirreligioso, agrega múltiplas religiões. Em razão disso, as pessoas têm uma certa tendenciosidade para o misticismo religioso. Agora, veja o que Davi diz aqui. Ele é muito enfático
quando ele defende a singularidade de Deus. Olha, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Analise comigo a questão gramatical também do texto, né? Ele está usando aqui o artigo definido. Ele fala o Senhor. Ele não diz um Senhor. Se ele falasse um Senhor, seria o artigo indefinido. Aí teria espaço para outros deuses. Mas ele está usando aqui o artigo definido, o Senhor. Então ele defende aqui a singularidade de Deus. Ele está tentando banir toda espécie de paganismo e de misticismo religioso. E o próprio Deus defende a sua singularidade quando ele disse: eu sou o Senhor, e a minha glória não daria a outro. Portanto, a glória de Deus é indivisível, é inegociável. A nossa postura deve ser esta: reconhecer que Deus é o Senhor, prostrar-se diante de Deus, submeter ao senhorio de Deus, andar nas suas diretrizes. E com certeza seremos uma nação grandemente abençoada, e abençoada com toda sorte de bênção. Davi, quando ele escreve aqui esta mensagem, ele estava inserido num contexto de paganismo, de misticismo, de opressão e de ataque do inimigo. O povo de Deus frequentemente praticava vários tipos de pecados, mas existem pelo menos 3 tipos de pecados que eram mais frequentes entre eles. O primeiro pecado que eles praticavam com muita frequência era o pecado de enoteísmo. O povo de Deus era um povo monoteísta, pregava o monoteísmo, mas acreditava em outros deuses. Veja que paradoxo. O povo pregando o monoteísmo, um só Deus, e paradoxalmente acreditando em outros deuses. E o enoteísmo é uma espécie de misticismo religioso. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. O outro tipo de pecado que eles praticavam com muita frequência era o pecado de xenofobia. Era um povo xenófobo. Por ser propriedade peculiar de Deus, por ser menina dos olhos de Deus, por ser nação santa, o povo de Deus aí agora passava a ter ódio dos outros povos, aversão, preconceito contra os outros povos. E o outro pecado que eles praticavam era o pecado de ufanismo, né? Era o orgulho excessivo, em razão de ser o povo escolhido de Deus. Querido, que a nossa postura, que a postura da nossa nação deve ser esta aqui: reconhecer que Deus é o Senhor, prostrar-se diante do senhorio de Deus, andar nas diretrizes de Deus, e com certeza a nossa nação será abençoada por Deus com todas as sortes de bênçãos.